Bem-vindo ao Geopolimônio, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Neste vídeo a gente vai falar sobre a situação nevrálgica envolvendo os Estados Unidos e o Irã em relação à sua questão nuke. Agora, os persas confirmaram que realmente no sábado vai haver negociações em relação ao programa nuclear iraniano. E também a gente vai falar a respeito de que Irã, China e Rússia se reuniram ontem, na segunda-feira, para falar sobre a questão do programa nuclear iraniano. A gente também vai debater isso aqui neste vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimônio, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E, é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. Vamos aqui com a Tasnim, que foi uma das primeiras mídias iranianas a confirmar aí esta negociação. Irã e os Estados Unidos se reunirão em Oman no sábado para conversas indiretas de alto nível, disse Arati em uma publicação em sua conta no X na terça-feira. É tanto uma oportunidade quanto um teste. A bola está na quadra da América, acrescentou o ministro das Relações Exteriores iraniano. Ou seja, pro Abbas Arati, as negociações continuam sendo indiretas, mas isso parece mais uma questão para não dar o braço a torcer, já que ele vai estar lá em Oman e também o Witkoff, que é o representante dos norte-americanos, vai estar lá também, né? Então, ou seja, é direta mesmo, só que os iranianos, óbvio que não querem abrir mão disso, então, enfim. O importante é que tem essa negociação e que vai acontecer. Só que, quais os pontos será que os iranianos não vão abrir mão? Uma reportagem da Tehran Times dá um indício destes pontos. Os Estados Unidos totalmente confiantes em que nosso programa nuclear é pacífico, portanto não temos problemas em construir confiança, a menos que uma limitação contrária aos interesses nacionais seja imposta a nós, disse Arati enquanto estava na Argélia. As sanções que foram injustamente impostas ao Irã com base em acusações infundadas devem ser removidas. Essa questão é nosso principal objetivo nas negociações, ou seja, a remoção das sanções colocadas sobre o Irã, elas são ponto-chave para que os persas negociem aí com os Estados Unidos. Envolvendo essa questão das sanções iranianas, uma reportagem também da TASS, de um especialista, né, nas relações exteriores russas, que estava falando a respeito da reunião que ocorreu ontem em Moscou, falando a respeito do programa nuclear iraniano, que inclusive já é o segundo encontro que acontece em relação a essa conversa. Ele veio a público, nessa reportagem da TASS, dizer que uma das questões envolvendo esta negociação, o que os persas iriam colocar nesta negociação, é esta questão aqui. Ó. Durante as consultas trilaterais na capital russa, os representantes iranianos provavelmente buscarão apoio militar e econômico da Rússia e da China em troca do abandono de Teherã de seu programa nuclear, de acordo com Kirill Semenov, especialista do Conselho Russo de Assuntos Internacionais. Então, essa é a opinião aí do Semenov, né, em relação a essa questão do Irã abandonar o seu programa nuclear em prol desta parceria militar econômica com China e Rússia. Bom, vamos tocar um ponto importante que nos remete a Washington e o encontro envolvendo Benjamin Netanyahu e Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca. Lá, o Benjamin Netanyahu colocou que as negociações em relação ao programa nuclear iraniano, eles devem seguir aos moldes do que ocorreu na Líbia com o Muammar Gaddafi. Só que, porém, uma reportagem da Tehran Times traz um ponto bem interessante em relação a isso. Sabendo que o que aconteceu lá na Líbia e o que aconteceu com o Muammar Gaddafi, inclusive até este fato que aconteceu na Líbia ganhou um termo lá no Oriente Médio, que é a Síndrome da Líbia, em relação ao que aconteceu de fato lá na Líbia e como terminou essa negociação dos Estados Unidos com a Líbia, com o Muammar Gaddafi na época. O Irã, a princípio, pegou isso como aprendizado, e essas questões nuke dificilmente, se eles se basearem de fato nessa teoria, né, da Síndrome Líbia,
dificilmente eu acredito que eles vão largar o seu programa nuclear. O modelo líbio se refere ao acordo de 2003 entre Muammar Gaddafi e países ocidentais, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido, para desmantelar o programa nuclear químico e de mísseis da Líbia, em troca de promessas de suspender sanções e reiterar a Líbia à comunidade internacional. Gaddafi abandonou muito das capacidades estratégicas do país. No entanto, esse processo não apenas falhou em levar à instabilidade, mas com o início da chamada Primavera Árabe em 2011, a OTAN interveio sob o pretexto de apoiar o povo a derrubar o governo de Gaddafi. Ou seja, o que dá a entender de que os iranianos eles estão muito preparados e também se baseando nesta síndrome líbia de que uma negociação com os Estados Unidos poderiam no futuro fazer com que o regime dos ayatollahs simplesmente caíssem por um enfraquecimento do seu programa nuclear ou o abandono de fato do seu programa nuclear, os persas, pelo visto, já estão vacinados em relação a isso, usando o modelo líbio, que inclusive o Benjamin Netanyahu falou que seria o ideal para ser aplicado no Irã. Nessa reportagem aqui, a pessoa aqui que escreveu a reportagem deixou bem claro que o Irã não é a Líbia de 2003. E não é mesmo de fato, inclusive por questões geográficas, enfim, tem um monte de coisa ali que difere a Líbia do país persa, né? Enfim, de fato, o Irã é muito mais preparado aí para enfrentar uma possível ofensiva americana do que a Líbia, né? E como os iranianos eles não dão um braço ao torcer tão fácil para o Ocidente, assim como aconteceu com Muammar Gaddafi, eu acho que vai ser meio complicado dessa estratégia realizada na Líbia ser realizada com os persas. Mas aí, na tua opinião, o que você acha em relação a isso? Você acha que, de fato, vai sair essa negociação, que o Irã vai abandonar, de fato, o seu programa nuclear, ou que ele vai diminuir aí as questões do seu programa nuclear em troca das sanções serem tiradas, já que é uma exigência dos persas? O que você acha em relação a isso? Vai sair de fato essa negociação? Ou isso pode, infelizmente, encaminhar para um conflito direto entre os persas e os americanos? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.